deu uma negação gigante, tá? Quê? Deu uma negação de que não querem o Dudu no Atlético. Deu 82% que não querem o Dudu no Atlético. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Já que você lançou a braba, eu vou te perguntar. Antes de te perguntar, eu acho que não faz o menor sentido, porque o Dudu entraria na vaga de quem? Difícil, hein? Hoje, Difícil, né? difícil. Agora eu te faço uma outra pergunta. O Dudu agregaria em que naquilo que o Atlético mais precisa? Difícil também. Beleza. O Atlético tá devendo, não tá? Tá. A dívida não aumentou? Sim. Você vai lá levar um jogador desagregador pra dentro do clube ganhando 1,5 milhão por mês? Você mudou de ideia do Dudu? Pera aí, calma, nós vamos chegar lá. Não, Até há ele pouco tá tempo você falava colocando que alguns pontos pra gente tinha que analisar, que são pontos Tinha aí que ser contratado. que levam mas pro lado os negativo. pontos deles são todos Ô, negativos. irmão, mas você tem que esperar eu terminar. Você tá. E Elton Novaes, você veio Só te fantasiado perguntei. hoje? Só te perguntei se você mudou de ideia. Não, calma, nós vamos chegar lá. Tem isso tudo aí, são pontos negativos, que desabonam a ida dele pro Atlético. Certo. Perfeito. Ponto. Perfeito. Tá? O Dudu fecharia com o Atlético pagar metade disso? Acho muito pouco provável. Improvável. Também acho que não. E a única maneira que eu acho que poderia valer a pena. Pronto, respondi a sua pergunta. Agora, tecnicamente é um bom jogador. É bom jogador, mas pra ser banco, É bom jogador. você agregaria talvez no banco de reservas. Eu acho que você vai se- colocar ele pra oferecer para os jogadores que jogam no setor, nos setores que ele pode atuar, ele meteria quem no banco? Hoje ele joga no Cruzeiro, Mas mas você por jogaria qual com lado? dois que não marcam? Esquerdo. Esquerdo. Beleza. Ele marca. Então nós estamos falando do lado. Eu acho que ele ele joga do lado Para, esquerdo, que é o lado que nós temos o melhor jogador do Atlético hoje. Que é o Coelho. Que é o Coelho. Ele vai entrar então no seria lugar do difícil. Aí talvez o Cuca pudesse inverter o Coelho para direita, ele já fez isso. Mas não sei se poderia cair o rendimento. Eu só vejo um ponto. Se ele não der problema extracampo, ele ajudaria e tiraria aquela parte de acomodação do Atlético, porque não tem ninguém no banco para fazer sombra para ninguém que tá no time titular. Então haveria uma disputa talvez por posição. Não tô falando que ele seria o titular, mas aí o cara ia olhar para falar assim, pô, o Dudu tá no banco. Se ele ficasse no banco. Eu acho que isso agregaria ali alguma coisa. Mas ao lado geral, financeiro, momento, tudo. Por isso que eu preciso do Atlético. Acho que aquela situação com o Lianco também, aquilo ali criou uma antipatia do torcedor do Atlético. seria- com o Gente, Dudu. realmente vocês estão falando aí, falando. É muito melhor mesmo ter Bernardo e Palácio. Agora vocês me convenceram, tá? Mas é ninguém tá ter o comparando. Bernardo e Mas ninguém tá Palácio. comparando. Mas se comparar, você não consegue Não, analisar. ninguém, nós estamos Pra fazer analisando uma só a situação contratação, você dele. compara. Pra fazer uma contratação, você tem que comparar. Irmão. Ó, eu vou trazer um cara que Então, pior peraí, ou melhor pra mim do que falar, os pra mim dois- falar que você é os bom, dois tem que te comparar com o Valu? Não é isso, mas Não, pra contratar você tem que não tem nada a ver, comparar. não. Ele tá no mesmo nível de todo mundo que tá aqui? Ou tá mais acima? Mas ele tá encaixa acima. no que o Cuca quer. Ué, o Cuca quer, não sou eu que não, quero, não. ele encaixa, então, não. fala, responde, Então, eu tô te é o Cuca perguntando. que quer. Então, ok. Tanto Aí, é o Não, aí- Cuca que quer. peraí, mas vamos lá, peraí. Se o Cuca quer, ele encaixa. Sim, o Cuca tem vontade de ter o Dudu no elenco dele. Sim, ligou pro Dudu. Ligou, eles falaram e tal. Tem uma informação aqui, quer dizer, é meio lógica essa aí, mas que os jogadores falaram com ele também, jogadores que estão no Atlético, que jogaram com ele, falaram com ele, né? Jogadores que jogaram com ele a no gente vai te Palmeiras. abraçar aqui, blá, blá, blá e tal. Ok, isso é maravilhoso. Nada melhor que ser acolhido. O Breno Galante tá aqui, pode falar, nós acolhemos o Breno Galante. É claro que com algumas ressalvas, né? Não, mas, Mas... cara, eu acho que o Mas primeiro olhemos. passo quando você vai contratar alguém é assim, peraí, vamos lá. É do mesmo nível, é acima dos caras que nós temos aqui? É assim. Posso fazer uma pergunta? Então contrata. O que eu disse aqui faz sentido? Que eu coloquei Em 4 partes. ressalvas e depois eu... Eu acho que em parte. Dei o veredito. Eu acho que em parte. Onde eu erro? Cara, o tom Você gaguejou e você não sabe gaguejei, onde sair. O tom que você... Você tá preso no o tom labirinto que dos meus você- argumentos, O mas tom enfim. que você conduziu é de que é uma negociação ruim. Pelo menos é a impressão que me passou. Se ela for O trabalhada diante dos valores que ele tem hoje. E outra coisa, eu descobri ontem uma situação. Isso é informação, tá? Eu tô trazendo aqui, é uma Eu tenho uma informação sobre isso também, O salário vai. dele no Cruzeiro é 1,8. Aí. 1,8. Terá de 1,5. Ah, mas vocês vão ficar falando, você não tem conta, não faço conta nem com, Eu vou te fazer com uma- quem em paga. cima Deixa eu de- só em uma cima coisa de- rápida. 1,8, gente. O Atlético já avisou o staff do Dudu que topa avançar e que vai avançar caso o Dudu rescinda o contrato com o Não, então Cruzeiro. peraí, que é uma informação nova. É uma essa aí. informação. Se houver a rescisão antecipada do Dudu com o Cruzeiro, o Atlético vai avançar na negociação. E aí, para que o pessoal entenda, o Atlético não vai pagar nenhum centavo por uma taxa de compensação financeira. O que o Atlético gostaria é, caso o Dudu rescinda o contrato Esteja com o Cruzeiro, livre. esteja livre no mercado, o Atlético avança sim para conversar com o staff do jogador e com o próprio atacante. Mentiram pra gente quando foi contratado. Que ele viria pra ganhar muito menos. Ele ganhava menos 400, da metade 400 que mil a ganhava menos que ele ganhava. Bom, na primeira negociação que foi feita, que teve aquela refugada dele. 1,8, cara. 1,8. Pois é, deixa eu colocar você É na berlinda, escandaloso ô, isso. Thiago, beleza. Você acha tá- que vale a pena? essa é a questão. Ele tem 33 anos, eu não tenho nada contra a idade, não, tá? Mas é só tô Detalhista. falando pelo lado da SAF, que tem um investimento que eles gostam de fazer, pensando num retorno. Olha pra mim, rapaz, tô conversando escutando, com você, pode eu falar. quero que você olhe nos meus olhos. Pode Você falar. Para confronte de ver esse aqui. negócio de X-Videos aí, Confronte. mano. Na boa. Pode falar, tô te escutando. Aqui,
Você acha que o Atlético não conseguiria nenhum outro jogador pra pagar 1,8 milhão Que uma é característica isso? que pode entrar no time e fazer um diferencial Me sem diga ser quem. o Dudu? Não, tô te perguntando. Aí é Não. problema de quem tá Peraí, contratando, cara, irmão. essa Peraí, é muito ué. cômodo. Você acha que não conseguiria? Tá, beleza, me diga quem. Não, mas eu tô te perguntando é isso. Me diga não, quem. mas você, não, eu tô perguntando se você, eu tô perguntando se conhece alguém. Você tem algum na sua cabeça? Cara, pode ter, só que aí Quem? tem taxa de compensação financeira, que é a taxa de transferência. Pois é, aí cara, vai ter porque eu acho que é um 4, investimento 5 muito milhões de alto. euros pra tirar o cara de um clube. Eu acho Por que é um exemplo, risco Vou te dar um muito exemplo, um alto. cara que eu gosto. Claro que é. Um cara que eu O gosto. que ele faz? Quem marca nesse time, gente? Não, mas tá muito Quem chato, marca nesse você tá time? muito chato. Se você escala Você tá ficando Hulk, chato, você Everton. escolhe Hulk e Dudu. Everton, você tá ficando escala os dois. chato. Quem Meu marca nesse Deus. time? Como é que você joga futebol hoje? É Sem chato não, dois você pra não tá querendo marcar? entender o que tá Não, eu tô acontecendo. entendendo, cara. Não, você não tá o que entendendo, vocês, Thiago. Então fala aqui, ó. Chega no microfone, é muito mais honesto com o nosso ouvinte, ou o nosso espectador. Chega no microfone assim: o Dudu não serve pro Atlético pra mim. Mas você fica Irmão, inventando, peraí. você fica Olha o que inventando que eu falei. desculpinha. Olha Ai, o que que eu mas falei. e isso? Se for pra mas e trabalhar aquilo? nos Ah, moldes mas e de ganhar isso? na metade do que ele ganha no Cruzeiro hoje, talvez valha a pena. Agora, como você disse ontem na televisão, você tá preocupado com o quê? Não, eu nada. Não tira 5 minutos de sono meu pensar no que o Vocês Atlético estão deve e no que preocupados pode com o fazer. dinheiro alheio. Não. Vocês estão. Então, beleza. Vocês Então, estão Bruno, preocupados com o aliás, dinheiro ontem alheio. tinha uma foto que ficou rodando aí. Na foto estavam Bruno Musi, um grisalho lá, o Pedro, Pedro né? Tavares. Pedro Tavares, Pedro Tavares. e o Paulo Brax. Paulo Brax. E aí falaram que o Pedro era o Cury. Aí depois tinha um outro de costas. Não, esse é o Cury. Não era o Cury. Não na era o foto. Cury. Na foto, não. Se eles encontraram ontem, ou foi uma reunião? Terça-feira. Terça-feira. Então ontem aquela foto, o Cury não aparece na foto. Você viu as fotos, né, Galante? Vi. Não tem o Cury Não ali. tem, não Então o Pedro, Mas o a torcida do Brax Atlético e o acreditou Rodrigo que Musi. tinha. Acreditou que tinha, inclusive. Viralizou. Teve gente que mandou pra mim e falou assim: eu estava lá, foi eu que fiz essa foto. Falei, pô, então você tá sabendo bem quem é o Cury. E só uma coisa, o Dudu aceita receber um valor ligeiramente inferior Geralmente do Cruzeiro. 1.8, 1.75. Um valor ligeiramente inferior do Cruzeiro pra rescisão contratual. do Cruzeiro. É, então hoje o Dudu tem algo ali próximo de 60 milhões de reais pra receber. Ele tem mais 2 anos e meio de contrato. O que é abrir mão de ligeiramente de um percentual assim? Qual Uns seria? 40, 35 milhões de reais ele toparia sair do Cruzeiro. Ô, Curioso saber o que o Valu vai falar. Valudo, dele. deixa eu te contar uma coisa aqui. Felipe Nassif te chama de monge. Monge Valudo. Não, mas deixa eu perguntar um negócio Pera pro aí, Valu. cara, deixa eu terminar meu raciocínio aqui, que é uma informação que eu vou dar. Presta atenção, uma informação que eu obtive ontem, olha se essa fonte aqui é boa, o Thiagueira, olha se essa fonte aqui é boa. Ele faz Boa isso pra pra deixar... cacete. Ele faz isso pra deixar todo mundo curioso. Falou né? comigo assim ontem, à noite. Conversamos ontem por volta de exatamente 9h15 da noite. O fato do Dudu, Valudo, ter sido reintegrado, nós estamos falando de questões jurídicas, trabalhistas. Ele foi reintegrado e foi treinar com jogadores que não foram relacionados, mas, aí quando vem o mas, é o apagador universal. Perfeito. Né? A professora Adélia dizia que o problema está sempre depois do mas. Adélia Prado? Não. Ela trabalha aqui? Então é o seguinte, o que Cara, ocorre? você não dá. O que ocorre? Desculpa, é que escapa essas coisas, eu não aguento. Essa pessoa me disse, foi reintegrado, treinando com jogadores que não foram relacionados, mas não fica no Cruzeiro. O Alexandre usou esse termo. Esse embrulho tá na mão do Alexandre Matos pra ele embalar. Ou seja, Alexandre, resolva, no Cruzeiro ele não fica. Aí ontem, durante o Donos da Bola, você sabe, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo, não há a menor possibilidade que o Cruzeiro dificulte a ida dele pra qualquer clube. Não tem porquê. mesmo Essa que fonte é seja boa também. Não tem porquê, né? Não vejo porquê. Assim, a situação para o Cruzeiro do Dudu hoje é bem mais indigesta do que a posição do Palmeiras com o Dudu. Né? É que ele também acabou acontecendo aquele imbróglio com o Cruzeiro e ali o Palmeiras ainda recebeu uma compensação financeira. Hoje, talvez se o Cruzeiro pudesse, ele pagaria uma compensação financeira a quem levasse o Dudu. Eu acho que é mais por esse caso, por todo o desgaste que acabou sendo gerado do jogador, com comissão técnica, com diretoria de futebol, com o dono, com o plantel, né, com o elenco. Afinal de contas, é um cara que as últimas vezes que participou não conseguiu ajudar e a gente tá vendo alguns jogadores do Cruzeiro, o caso do Lucas Silva, os caras realmente se entregando bastante. Eu acho que o melhor pro Dudu, a gente não sabe, porque o melhor pro Dudu, no meio do ano passado, parecia ser vir pro Cruzeiro. Ele seguiu alguns meses no Palmeiras. Aí o melhor pro Dudu no final do ano, início de 2025, foi vir para o Cruzeiro. Quero fazer história aqui, eu comecei aqui. Menos de 6 meses depois, o melhor pro Dudu parece não ser mais seguir no Cruzeiro. Então, eu não sei, mas o melhor pro Cruzeiro, enxergando toda a situação institucional, eu creio que seja o não segmento do Dudu no plantel de jogadores. Isso é claro, de uma maneira menos danosa. Eu falei que o dano já estava causado, né? Não saberíamos se era em torno de 60 milhões, que é o valor da multa ou outro. Esse dano está causado. Aí agora, principalmente o Alexandre Matos, porque
o Dudu é uma contratação que a gente pode falar 100% do Alexandre Matos, o fato dele estar no Cruzeiro. Então acho que nada mais justo, independente disso, se não fosse o Matos, acho que o CEO de futebol, um cara que mas ele tá perdendo força. Cara, enquanto ele estiver no Cruzeiro, com alcunha de CEO de futebol, eu, Thiago Valu, não vou falar, não, mas agora eu não cobro mais do Matos porque ele perdeu força dentro do clube. Enquanto ele estiver sentado à cadeira, tudo aquilo que for devido da função, obviamente fazendo essa ressalva de que o Jardim ganhou força, mas eu jamais vou desviar o caminho enquanto ele estiver lá dentro, em que pese ele está ou não perdendo força no cargo. O Elton Novaes destacou uma frase no nosso grupo aqui agora, que não tem nenhuma relação com o assunto que a gente está tratando aqui, mas que pode ser usada. Que todos os dias sai um bobo e um esperto de casa. Quando eles se encontram, dá negócio. Eu só queria ressaltar uma coisa em relação ao Atlético, ô Thiago, que você vai ter que, pelo menos, pensar a respeito. Cara, olha o nível do risco. Eu não tô aqui falando que o Dudu não é um bom jogador, mas olha o momento que vive o Dudu. O Dudu, ele tá saindo do Cruzeiro, onde ele pediu a cabeça do treinador, ele tá saindo pela porta dos fundos do Cruzeiro. Se essa foi a empáfia do torcedor atleticano, então todos merecem Bernard e Palácios. Thiago, daqui até dezembro. Deixa eu colocar uma coisa, você não vai ficar colocando a gente contra a torcida do Atlético dessa maneira. Não, se essa olha foi só, a empáfia do torcedor, hoje o Palácios, é merecido ter o Bernard, e Palácios. O Fausto Vera, o Vitor Hugo, a gente pode pegar uma série de jogadores, o Alonso, não são jogadores hoje que estão no nível pra poder jogar no Atlético, ok, não desempenham um bom futebol, mas isso não quer dizer que por causa disso, eu vou trazer um cara que pode ser um problema pro Atlético. Problema, Breno, falta isso ao Atlético, falta esse tipo de jogador. Você acha que o Atlético tem pouco problema, então? A Tipo parte um financeira jogo de do Atlético, a parte de desenvolvimento dentro de campo, Então, a parte aí de tabela do Atlético. Você quer arrumar mais um problema pro Atlético. Cara pra botar esse time pra frente mesmo, sabe? Um cara... Eu tô querendo procurar a melhor palavra. Um safado, no melhor sentido. Então daqui a pouco você vai querer trazer o Luxemburgo pra cuidar dessa galera. Eu aceito, eu aceito, fazer parte. Eu amo o Vanderlei. Eu aceito. Colocaria o Vanderlei de manager. Eu vou. Sério mesmo, vou te perguntar aqui numa boa. Cara, você tem o Vitor como diretor de futebol. Eu vou trazer você não traz o Vanderlei? Eu trago. Tô falando sério. Não, cara, eu mantenho o Cuca e vamos trazer jogador agora. Mas ninguém tá falando do Vitor pra ser treinador. Tô falando do Vitor, não, do Vanderlei pra ser treinador. Botaria o Vanderlei como um gerentão de futebol. Como o Grêmio colocou o seu ídolo Exato. Felipão lá agora. Pô, né? esses caras. Gerente não, que o Pedro, que tá hoje no Atlético, é muito bom. Teve um amigo meu que falou como diretor, que quando o Filipão treinava o Atlético, tem um amigo meu que falou que o Filipão treinava o Atlético, aí quando eu ia pra coletiva, tava assim, ó. Valu, nome do jogador. Valu. Aí à frente tem um tracinho assim, ó. Base, 23 anos. Isso tá errado? Zagueiro. Mas isso tá errado? Mostra total desconhecimento do time que ele dirigia, né? Ele tinha acabado de chegar. Não, isso já tava muito Ele tinha acabado de chegar. O Joel Santana com o próprio Dudu. Deixa eu entender, quais são os seus... Ô, Dudu, Horticoça, chama o Horticoça. Não é pra entrar, espera, Dudu. Não, é pra esperar, espera, Dudu. Você chamou Horticoça de Fabrício? Horticoça, Fabrício. Ô, da Mercedes, chama o da Mercedes. Ô, Thiago, só conta aqui pra turma de casa. Quais são os seus clientes que você advoga hoje? É o Filipão? É o Matos? Dudu. O Dudu? Quais são os seus novos clientes? Eu queria saber os seus. Não, os meus eu posso falar aqui. Eu acho que são os 4 R's. Não. Os Fica meus passando são pano pros minha mãe hoje Toma e minha vergonha família. nessa cara, Toma Minha vergonha mãe e nessa minha cara. família. Toma Não, vergonha cara, nessa essa tá cara. ficando feia. Toma vergonha Você nessa cara. forçando o Dudu no Atlético. Mas eu Tá acho o forçando Dudu o Dudu bom, na irmão. Mas Eu acho o Dudu ninguém muito tá dizendo bom. que ele é ruim, não. É o Eu acho que momento deixa eu te falar financeiro do Atlético, é tudo, é o Deixa eu te risco. contar uma coisa. Tem um amigo Risco nosso. é ter o Bernardo no elenco até dezembro. Não, isso aí Risco é ter o isso aí Palácio no elenco até dezembro. Cara, eu tô Risco é querendo ter mais, o Júnior Alonso como zagueiro titular desse time até o fim do ano. Ei. Tem um monte de risco nesse Atlético. Tio, aliás, o Cruzeiro Lanterna só a lanterna tá- dos afogados tá. deixa eu apagar ela aqui. O Cruzeiro tá promovendo, né, uma lista lá de jogadores que vai ter que negociar mesmo e tal. Enfim, o Atlético precisa fazer isso, né? Precisa. Urgentemente. Porque os caras não conseguiram negociar o Igor Rabelo, que é zagueiro, é alto e é bonito, não conseguiram negociar o Igor Rabelo. O Bernardo não pode ficar até o final do contrato no Atlético. O Palácios, o Atlético precisa arrumar alguma coisa pra ele. Fausto O Vera. Fausto Vera, o Atlético precisa arrumar alguma coisa pra ele. Aí Júnior a pergunta Alonso. que eu faço, o Júnior Alonso, sabe? Aí eu pergunto, quem vai... Não, o Valu diz que não, que o Júnior Alonso é craque da seleção paraguaia. Ah, inacreditável. Se o Valor acha isso, o Valor Então costuma assim, errar muito pouco, mas tá errando. como eu queria ter a oportunidade de falar com o Paulo Brax sobre isso, cara. Perguntar pro Paulo Brax, sabe? Por que não dá mais esse Perguntar negócio? sobre Fulano esses tá aqui porque jogadores? é bom de grupo. Perguntar se sabe? O cara não, que só pra eu rende- entender, que eu não entendi mesmo. Perguntar se esses jogadores ficam. Até o final dos seus contratos. Eu também seus acho que é uma boa respectivos pergunta. contratos, Acho que é uma boa pergunta. sabe? Deixa eu ler alguns E é bom que superchats a gente pode chegaram colocar aqui. o Brenão pra fazer essa pergunta e ele se indispõe, entendeu? Não, eu posso fazer, mas você acha que ele vai responder? O que ele vai responder? Ele vai responder. Não, que são tem jogadores contrato. importantes, analisando, são Tem jogadores contratos aí importantes. e tal. A gente confia no potencial deles. Se tá aqui é porque a gente confia, é sempre assim. Aqui, ó. Na verdade, o Eli Santos tá reclamando aqui que só vai no roxo superior
que é o melhor lugar, e o Cruzeiro não libera, agora liberaram para o Flamengo. Difícil, viu? Tá reclamando aqui da diretoria do Cruzeiro aqui com esse negócio da... É que eu acho que o rosto superior é o lugar da torcida visitante em jogos do Cruzeiro, é só isso. E assim, é um lado específico do rosto superior que fica próximo ali ao setor laranja. O Alisson Borges: estou ao lado do Jardim nessa situação, mas também não adianta querer colocar na reserva o Dudu e manter Eduardo, Marquinhos e Lautaro. Eles não entregam. O Alisson, é o que eu disse aqui. O fato do Dudu ter sido reintegrado é por uma questão trabalhista. Não tem nenhuma relação com a reintegra aí, vamos botar de novo pra jogar. O que eu tenho de informação, e só sabe aquele plot twist que rolou ontem do Dudu daqui a pouco pintar no Atlético, só se acontecesse no Cruzeiro também, de uma pistolice geral, o negócio virar. Mas a informação que eu tenho é que o Dudu não joga mais do ponto de vista legal, ou seja, pela lei, um jogador não pode treinar em horário separado do restante do elenco. Então, só para que o torcedor entenda, é por isso que o Dudu foi reintegrado, é por isso que ele vai permanecer no Cruzeiro nesse período. E assim, hoje não existe qualquer negociação, porque a janela de transferências se inicia somente em junho, ainda assim são 10 dias. Depois somente em julho. Então, o torcedor tem que ter um pouco de cautela em relação a essa definição por parte do Cruzeiro sobre o Dudu, porque é algo que deve, talvez, esperar aí mais um mês, 2 meses. E tem mais uma que haja questão, uma solução. Que inclusive destacada, que é meio óbvia assim também, né? O Dudu não pode fazer, ou não poderia fazer 7 jogos, né? Sim. Pelo Cruzeiro, senão depois ele não consegue jogar pelo ele outro não vai clube. fazer. Ainda tem esse cuidado. Mas olha só. Fez 5, né? Tá aqui. Fez 5 até agora e o Cruzeiro não vai correr esse risco. Então, cara, esqueça o Dudu. Mas nós estamos trabalhando só aqui falando da hipótese do Atlético. Mas e, por exemplo, de outro time? Tem o Grêmio, tem Por exemplo, o Botafogo o Grêmio não poderia, de repente, entrar e fazer, de repente, brincar e ter um leilão aí, de repente o Grêmio... Eu aceito pagar esses, Cara, se a isso cara que ele do Grêmio ganha lá. levar, assim. E O Grêmio tem entendeu? prestado relevante serviço ao Atlético e Cruzeiro. Sim, claro, muito. Ao Atlético, então, nem se fala. Natan Pescador, Gemerson. Vocês estão vendo o movimento lá no sul do Gemerson? Eu avisei, quando foi pra lá, eu avisei. Edenilson. Grêmio. Edenilson, Pavon. É. Tem mais, hein? Deixa eu ver se o Grêmio... Gemerson, Natan, Edenilson, Pavon. Pavon. acho que são esses. São só esses, né? Marlon. E agora o Marlon pro Cruzeiro. Não, é que eu estava citando o Olha o Atlético sorriso primeiro. dele. Risada Que Thriller. sorriso aí. Michael Jackson, Thriller. Que isso? Que isso? Que maldade. Deus me livre, que medo. Tá louco. São esses jogadores. E já ajudou demais. Montoya, por favor, Montoya! Por favor, Montoya, por favor! Isto posto, digo-lhes que no Atlético, só se o Atlético contratar o Dudu ganhando 1,8, que é o salário dele no Cruzeiro, aí eu fecho realmente o meu boteco. HG. Juro. Fecho o boteco. O Thiagão, é porque, cara... Vocês estão sommelier de salário alheio, cara. Não, Cara, os caras do não é Atlético isso, não estão recebendo, irmão. Quer dizer, receberam agora, né? Que tô lá agora, né? Como é que você pega um jogador que não é craque? Sabe qual que é a grande ele é questão? muito acima da média. Sabe qual que é a grande questão no Muito Dudu, acima. no Atlético, pra mim? Nem de longe começa a resolver hoje o principal problema do time. Exato, tô com Não, é você. que o principal problema do Atlético hoje é o meio campo. Ter volantes. O Atlético tem Não, é um time dois que não marca volantes ninguém, é utilizáveis. liso, não compete. Um que é um jogador utilizado, sem mas pra mim característica. é horroroso. E tem um que não utilizam, não sei o porquê. O Atlético tem 4 volantes no elenco. Acho que o principal problema do Atlético hoje, em termos de... Você olha assim, o que é a principal carência do elenco do Cuca? Pra mim são os volantes. Sim. Eu acho que a chegada do Dudu desequilibraria mais ainda o elenco do Atlético. Eu também acho. Só isso. Eu também acho. Agora, é bom jogar, acho que é que assim, né? Tá mais do que provado, mais uma vez, que pra trazer um jogador, você não pode olhar somente aquilo que ele pode te oferecer dentro do campo. Não adianta, pra te oferecer aquilo que ele tem de melhor dentro do campo, ao longo da sua carreira, no caso do Dudu e de qualquer outro atleta, ele precisa de estar envolvido com o contexto geral. Então, essa coisa, pra mim, fica cada vez mais utópica. Mas ele é bom jogador, mas técnico... É ou foi? Mas e daí? E aí? Mas Ou foi? eu Hoje, pra concordo- mim, tem uma grande pergunta do que será. O Dudu é uma grande incógnita. Pra onde for. Eu discordo. Ou ficar... Não, você pode discordar. Você tá brigando com o que tá acontecendo no campo. Mas cada Não, um... não tô. Cada O um, hábito do cada atleta é um uma brigando tem, com os fatos, cada um não é, tem o direito de colocar as suas opiniões em desacordo com a realidade. Por isso tem o Doutor Estranho, que Não, mas ele não é abre desacordo com a realidade. círculos e A gente cria assistiu um as suas Cruzeiro- próprias realidades. Estranho. Então assim, hoje é uma grande dúvida. Quem levar o Dudu Não. vai estar levando um grande pacote de incertezas. Pode dar certo? Pode. Porque o Dudu é desses caras ainda no Brasil, ainda aos 33 anos, que só dependem, não vou falar só, dependem pelo menos 70%, 80% do envolvimento físico e mental, porque a capacidade técnica tá ali, mas ela não basta. Pra mim, o único problema do Dudu foi a questão mental, no caso do Cruzeiro. E porque na cabeça dele, Dudu, teve uma saída do time no momento em que ele entende que estava bem, eu também entendo que ele estava bem, e na cabeça dele de forma injustificável. Esse é o ponto. A questão do Dudu é só, pra mim, mental. O Dudu, até o jogo contra o Mushuki Runa, era o único jogador do Cruzeiro que eu, Thiago, conseguia salvar no time.
Eu olhava e falava, pô, esse cara tá jogando bem. Então, assim, eu discordo que seja brigar com os fatos. A partir do momento que ele vai pro banco, que na cabeça dele, Dudu, é algo injustificável, e aí ele tem um incômodo e a gente vê que ele não tá rendendo. E não tá rendendo porque a impressão que me passa, e aí é o que me parece, é que o cara não tá afim. O cara olha e fala, cara, eu não merecia estar nesse banco, eu tô no banco de forma injustificável, eu não vou render o que eu posso. E o que te garante que ele não pode acontecer a mesma coisa no Atlético? Então, o ponto pra mim em relação ao Dudu é só a questão mental. E Mas aí ele mas tem nós discutimos, nós falamos aqui fora de campo. Ele conhece, que ele gosta, um técnico que gosta dele. Se ele tem esse técnico ao lado dele, e é uma pessoa que ele gosta e confia, eu consigo acreditar que esse cara é capaz de tirar o máximo E dele. eu acho que esse é o único lado de ter uma parte da torcida que apoia. Porque o Cuca quer. Irmão, o Cuca é a se o única Cuca pessoa não no tivesse Atlético que entende manifestado- minimamente de futebol. Minimamente não, entende pra cacete. É a única. A Mas única. ele tem que usar esse O entendimento Cuca é a dele pra única organizar pessoa o que time, entende que o time futebol. tá desorganizado, o time tá tomando 2 Ele não gols tem por jogo. jogador, irmão. Desculpa, Thiago. Ele não tem Desculpa, jogador. Thiago. Esse não Ele pode, não essa tem não pode ser a jogador. única desculpa, não. O Cuca não tem jogador. Você imagina aí, o Atlético tem que esperar a janela. Não vem com essa desculpa, não. Não é desculpa, é a realidade. Esse time tem Você obrigação está de se brigando defender com a melhor. realidade. Esse Você time tem está obrigação de se brigando com a defender realidade. melhor. Você É fala mudar que eu tô sistema. brigando com a É mudar realidade. sistema. E eu te explico O por que que eu Jardim não tô. abriu mão dos Você está jogadores que brigando. você defendia, o Jardim abriu mão dos jogadores que você defendia e organizou minimamente o Cruzeiro. Desculpa. Tirar a responsabilidade comparar o do elenco treinador do é uma Jardim com o sacanagem. elenco do Cuca? Tirar a Você responsabilidade. quer comparar o Eu não elenco do tiro a Jardim com o elenco do responsabilidade Cuca? da Que direção isso? do Atlético. Eu não tiro a É só responsabilidade olhar o elenco do Cruzeiro e dos o elenco do Atlético, jogadores. são Dos duas jogadores coisas que distintas. alguns escondem dentro de campo, são peladeiros, mas não posso tirar da conta do Cuca. Aliás, aí é dar um só tapa fazer na o cara meia do torcedor. culpa. Tem Desculpa. outro cara que entende de futebol no Atlético que se chama Paulo Brax. O resto, meu irmão, esquece. Esquece. Esses caras não entendem absolutamente nada. O Atlético tem um departamento de scout que vetou o Pochettino. Esse departamento de scout vetou o Tomás Pochettino no Atlético. O Tomás Pochettino seria titular em qualquer posição no meio-campo do Atlético hoje. Como volante, como meia. Se você falar assim, não, vai jogar aberto na direita de meia, ele jogaria. No Atlético tem um monte de gente que não entende. E o Cuca não tem elenco.